Reconhecer o padrão de abuso, o padrão de manipulação do abuso narcisista é mais poderoso do que ter um rótulo clínico. É que o abusador, a abusadora, a pessoa narcisista quase nunca busca ajuda ou diagnóstico clínico. Pessoas com traços narcisistas não costumam reconhecer seus próprios abusos, isso porque o narcisismo envolve um mecanismo de defesa constante do próprio ego. A pessoa narcisista precisa sempre se enxergar como superior, como certa, como justa ou como vítima. Reconhecer que está abusando significaria entrar em contato com a culpa e com a vergonha, e essas são as emoções que a pessoa narcisista evita a qualquer custo. Elas não veem suas atitudes como erradas, mesmo quando elas fazem algo claramente agressivo, como, por exemplo, humilhar, manipular, controlar ou punir emocionalmente. Elas justificam esse comportamento com frases como: "Ah, mas foi você que me provocou. Eu só fiz isso porque você me tirou do sério. Se você fosse mais compreensivo, mais compreensiva, eu não agiria assim." Ou seja, elas não se veem como abusivas, elas acreditam que estão apenas reagindo com razão ao comportamento do outro. Elas criam uma explicação lógica, entre aspas, para o comportamento abusivo, como se fosse algo inevitável ou necessário, e ainda jogam a culpa no outro. Essa inversão de culpa é uma forma de manipulação emocional, onde a vítima duvida de si mesmo, a vítima se sente responsável e até tenta consertar o que o abusador, a abusadora causou. Então, pessoas narcisistas se sentem superiores ou certas o tempo todo. Elas acreditam que os outros é que são frágeis ou exagerados e justificam seus comportamentos como reações normais, entre aspas, ou culpa do outro. Por isso, elas não buscam ajuda médica ou psicológica. E quando alguém sugere essa possibilidade, ela pode até reagir com agressividade. Isso porque a sugestão de que essa pessoa narcisista precisa de ajuda soa para ela como se fosse um ataque ao ego dela. É como se dissesse que ela tem um defeito, que ela está errada, que ela não é tão boa quanto pensa. Isso ativa um mecanismo de defesa forte nessa pessoa, que se manifesta como raiva, como ironia, como inversão da culpa, por exemplo. Quem precisa de ajuda é você. Ela também pode reagir com agressividade direta ou punições silenciosas. Por isso, o mais importante é você reconhecer os padrões de abuso, os padrões de manipulação, porque mesmo sem laudo, mesmo sem nome, mesmo sem confirmação externa de que essa pessoa é narcisista ou não, se algo machuca você repetidamente, se algo confunde a sua mente e faz você duvidar de si mesmo, isso já é um abuso. Até porque, mesmo que se houvesse um laudo dizendo que essa pessoa tem transtorno de personalidade narcisista, isso não obrigaria essa pessoa a mudar. Ela só mudaria se realmente ela quisesse. E como vimos, normalmente a pessoa narcisista, ela não vê motivo para mudar. Então, o diagnóstico não muda o comportamento do abusador, do narcisista, da narcisista, da abusadora. O que protege a vítima é o reconhecimento dos padrões abusivos. Quando a vítima percebe os padrões de abuso emocional, ela começa a sair da confusão emocional, começa a recuperar a própria lucidez, ela começa a estabelecer limites e se afastar ou buscar proteção real. Quanto mais rápido você identifica o padrão de abuso narcisista, o padrão de manipulação e o ciclo do abuso, mais fácil é para você sair.
Isso porque no começo a vítima ainda tem energia emocional, a vítima ainda tem lucidez e tem forças para reagir. Nos estágios iniciais do abuso, a autoconfiança ainda não foi totalmente corroída, a vítima ainda tem vínculos fora da relação, tem amigos, tem família, tem referências e a mente ainda não está completamente confusa pelo ciclo de manipulação. Ou seja, quanto mais cedo você percebe, mais chances tem de se proteger antes de perder o senso de realidade, de identidade e valor próprio. Agora, quanto mais você demora, mais traumático vai ficando. Porque o abuso narcisista, ele é progressivo e cumulativo. Ele não acontece tudo de uma vez. É gota a gota que vai minando a sua clareza, vai minando a sua autoestima, vai minando a sua estabilidade emocional. Com o tempo, a vítima começa a duvidar da própria percepção. Com o tempo, a vítima aprende a se calar para evitar conflito. Com o tempo, a vítima vai desenvolvendo sintomas como ansiedade, pânico, insônia, culpa constante. Com o tempo, também, a vítima vai se desconectando de si mesma e entra no modo de sobrevivência emocional. Isso gera trauma psicológico real, onde a mente entende que está em perigo, mas não sabe como sair dali. Então ela trava, ela se adapta ou entra em um colapso emocional. A ligação traumática só vai se fortalecendo e a vítima vai ficando cada vez mais dependente emocionalmente do próprio agressor, da própria agressora. A vítima cada dia mais sente que não consegue viver sem esse narcisista, sem essa narcisista, mesmo sofrendo. E ela perde a esperança de que as coisas possam melhorar fora dessa relação abusiva. Além disso, quanto mais tempo você vive no abuso, mais difícil é explicar para os outros o que está acontecendo, porque a própria vítima já duvida das coisas. A vítima não consegue ter energia, tanto mental quanto emocional e até mesmo financeira, para sair desse ciclo de abuso e nem consegue romper com a culpa e o medo que se tornam constantes. Por isso, quanto mais rápido a vítima enxerga a manipulação, o ciclo do abuso, mais fácil é para manter a autonomia, mais fácil é para essa vítima se afastar com menos danos e mais chances essa vítima tem de se reconstruir emocionalmente.